Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Esse hino nunca foi tão fiel a um time de futebol. Hoje a gente vai falar do Cruzeiro, que é um dos maiores times do mundo. Esses últimos dias eu tava relembrando daquele título de 2003 do Cruzeiro, título brasileiro, e também que conquistou a tríplice coroa. Tinha Alex, tinha Felipe Melo, tinha o Maldonado, o Edu Dracena, o Aristizábal. No primeiro semestre o David, depois ele foi vendido, e era um timaço do Cruzeiro. Tanto que o Zinho era banco desse time. E eu fiquei pensando, pô, esse Cruzeiro que eu vi jogar foi o melhor de todos os tempos. E eu quase cravei isso. Mas eu fui dar uma pesquisada na história. Obviamente, a gente sabe que o Cruzeiro foi campeão de 76 da Libertadores, que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores de 97, campeão da Copa do Brasil de 93, 96, 2000 e 2003, que o Cruzeiro foi campeão brasileiro de 66, de 2003, 2013 e 2014. Mas a gente às vezes esquece de como era bom o elenco do Cruzeiro dessas décadas, desses anos, como tinham jogadores monstruosos, como era fantástico, como diria a Dona Florinda, como é bom ter um vizinho como o senhor Madruga. E como é bom ver o Cruzeiro jogar nesse país que um dia foi o país do futebol, chamado Brasil. O Cruzeiro sempre montou verdadeiras máquinas. O Cruzeiro poderia facilmente representar com seus jogadores uma seleção brasileira. Tiveram astros, ídolos. A começar pelo título de 76, eu destaco o título de 76 da Libertadores. E o primeiro jogo dessa Libertadores 76 foi contra o Inter, que veio a ser o campeão brasileiro desse ano. E logo no primeiro jogo foi 5-4 pro Cruzeiro, um jogaço de bola. E tinha o Figueroa, que foi um dos melhores zagueiros do mundo. O ataque do Cruzeiro fez 5 gols no time do Inter, que tinha o Figueroa. O Cruzeiro em 76, ele quebrou a hegemonia de argentinos e uruguaios e o Santos de Pelé. Até 75, os campeões da Libertadores eram sempre Estudiantes, Independiente, o Santos, o Peñarol, o Nacional, o Racing foi uma vez também. E o Cruzeiro quebrou essa hegemonia diante do River Plate. O Cruzeiro foi considerado um dos melhores times do Brasil e sul-americano nessa década de 70. Foi vice-campeão brasileiro em 74, mas conquistou a Libertadores em 76. Destaco também o título da Copa do Brasil de 96, onde o adversário era o Palmeiras, que no primeiro semestre havia feito aquele campeonato paulista brilhante de mais de 100 gols e que tinha jogadores geniais como Djalminha, Luizão, Rivaldo, Cafu. O Palmeiras era o favorito, por que não? Era um esquadrão imortal, digamos assim. E o Cruzeiro, com a sua grandeza, com a sua força, venceu em pleno Palestra Itália. Com uma falha individual do Veloso, o Marcelo Ramos pegou o rebote e fez o gol. E o Cruzeiro era assim campeão pela segunda vez da Copa do Brasil. E em 97 também foi campeão da Libertadores, um ano após ganhar a Copa do Brasil em 96. A final foi contra o Sporting Cristal do Peru e no Mundial perdeu para o Borussia. E talvez o Cruzeiro não tenha sido campeão em função de ter contratado Bebeto Gonçalves apenas para disputar aquela partida. Talvez isso tenha mexido com o elenco. Mas que uniforme que o Cruzeiro fez em 97. Meu Deus do céu! Era um encanto de uniforme, sensacional, lindo de tudo. Além do Cruzeiro ser um baita time, um time gigante, tinha um dos melhores uniformes do mundo, os mais bonitos. O título da Copa do Brasil, novamente, de 2000, quando o até então inexperiente e ascendente Giovani fez um campeonato brilhante da Copa do Brasil. Praticamente o último lance que poderia sair algo de extraordinário, que no caso era o gol, era uma falta contra um Rogério Ceni, contra um time de São Paulo muito bom que tinha sido campeão paulista. E quem estava cotado para bater, isso eu vivi isso, eu assisti na TV, eu não esqueço disso. Tinha 11 anos, mas eu não esqueço. Quem estava cotado para bater era o experiente Miller, campeão Miller, tetracampeão Miller, campeão em todos os times que jogou. E o Giovani pegou aquela bola e chutou mal, bateu uma falta mal, mas foi um gol coroado pela grandeza, pela camisa do Cruzeiro. Não que o São Paulo não seja grande, mas o Cruzeiro ele existe para quebrar esses paradigmas, para quebrar essas barreiras. O Cruzeiro ele existe para provar que é um time gigante do futebol brasileiro e do futebol mundial. Destaco também o título de 2003, não só um título, mas os 3 títulos, onde o Cruzeiro foi literalmente o soberano do Brasil. Ganhou o Campeonato Mineiro com sobras, ganhou a Copa do Brasil com um gol
que, senhores, um gol de Alex na final contra o Flamengo, Flamengo, um dos maiores times do Brasil. Um gol de letra, não se faz num Flamengo numa final de campeonato. Não existe fazer um gol de letra no Flamengo. E o Alex fez, o Alex era um gênio. O Alex fez um gol de letra na final diante do Flamengo. E o Cruzeiro sagrava-se campeão pela 4ª vez da Copa do Brasil. E o Cruzeiro mostrou a sua grandeza mais uma vez, conquistando aquele título. E no Brasileiro, o primeiro por pontos corridos sobrou no campeonato, com o time do Luxemburgo. Montou aquele time brilhante que todos viram, todos presenciaram. Então a minha tese do Cruzeiro de 2003 ter sido o melhor de todos os tempos, eu acho que ele cai por água quando você relembra desses feitos heróicos, esses feitos que marcaram época e foram escritos em páginas heróicas e imortais desse time que é fantástico. O Campeonato Brasileiro de 2013 e 2014 tem seu valor porque o Cruzeiro foi campeão. Não foi nem de longe um dos melhores elencos, um dos melhores times que o Cruzeiro montou, mas a sua camisa, o seu futebol, ele prevaleceu. Dos times do Campeonato Brasileiro foi o melhor, mas dos times campeões comparados aos Cruzeiros de antigamente, não foi nem de longe o melhor. Mas o time é grande, o time é gigante e assim conquistou 2 vezes seguidas o Campeonato Brasileiro, 2013 e 2014. Eu, como paulista, falo com orgulho que eu vi o Cruzeiro jogar, que eu vejo o Cruzeiro jogar, que eu vi literalmente monstros absolutos do futebol, monstros máximos do futebol vestindo a camisa do Cruzeiro. E eu posso até citar esses monstros sagrados que honraram o manto celeste do ex-Palestra Itália, hoje Cruzeiro. Eu tenho que começar, embora não seja talvez o maior ídolo, mas eu preciso começar com o Alex porque pra mim foi o melhor que eu vi jogar. E o Alex, sem dúvida, é um deus do futebol. E eu começo com o Alex, com a galeria dos notáveis jogadores do Cruzeiro. E também tem o colombiano Aristizábal, Dida, o goleiro, Dirceu Lopes, injustiçado por nunca ter disputado uma Copa do Mundo, pior pra Copa. Joãozinho, que foi campeão com o Cruzeiro em 76, Jairzinho também, Marcelo Ramos, Nelinho. O Nelinho é brincadeira, né? O Brasil, a seleção brasileira, o país Brasil, era uma fábrica de jogadores monstruosos. O Nelinho é prova disso, o Nelinho é prova viva disso. E querem falar que hoje o futebol tecnicamente evoluiu. Não, porque o Nelinho prova que não. E também tinha o Nonato, o Palhinha I, que foi campeão em 76, o Palhinha II, que foi campeão em 97, o argentino Perfumo, que disputou a Copa do Mundo defendendo a Argentina nos anos de 66 e 74, o Piazza, campeão com a seleção brasileira em 70, Raul Plasman, Juan Pablo Sorin, Tostão, óbvio que não poderia faltar, talvez um dos maiores ídolos do Cruzeiro, se não o maior, Zé Carlos, Ricardinho volante e recentemente o goleiro Fábio que conquistou esse posto de ídolo pela torcida do Cruzeiro. É complicado você falar do Cruzeiro porque faltam palavras fiéis que qualificam a grandeza desse time. Às vezes as palavras não são fiéis pelo que representa, por tudo que fez, por tudo que representou. O Cruzeiro, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores times do mundo. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido.